Olá, graça e paz, meu nome é Augusto. Hoje nós vamos estar dando continuidade no estudo do livro de João que eu tenho feito. Até o momento eu falei sobre o capítulo 1, né, desse livro tão maravilhoso, que é um dos livros que eu orientaria qualquer aquele que ainda não começou a ler a Bíblia, não teve uma proximidade com o Evangelho, começar pelo livro de João. E antes de eu começar a falar, eu não vou falar o capítulo inteiro, né? Eu vou dividir ele em duas partes. Então, essa é a primeira parte. Eu vou falar dos versículos 1 ao 12. E se você quiser, eu não vou ler todos os versículos aqui. Você pode depois, se quiser pausar, ler todos os versículos e depois continuar aqui, né? Você pode fazer isso. Mas antes de eu entrar nesse primeiro ponto do capítulo 2, eu quero dar um panorama geral. Esse capítulo 2, né, o apóstolo João, o alvo dele para o seu leitor é manifestar a glória de Cristo. No primeiro capítulo, né, o apóstolo João, ele apenas mostrou ao seu leitor que aquele que ele estava apresentando, ele era Deus. Uma história maravilhosa de amor com Deus, a humanidade, para que pudesse salvar ela, deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, ele faz com que ele pede para que o Filho ele venha à Terra para nos salvar. E aí mostra os seus primeiros passos aqui na Terra, né? Mostra João Batista, ele preparando todo o caminho, ele falando, anunciando sobre Cristo, e depois Cristo realmente ele sendo batizado, ele escolhendo seus primeiros discípulos, e aí vem essa história até chegar no capítulo 2 aqui, e que tem dois pontos. O primeiro ponto, que é o que eu vou falar hoje, é quando Jesus ele transforma o comum em extraordinário, que é aquele milagre do vinho. E o segundo ponto é que Jesus ele exige santidade e reverência, que é o momento do templo onde Jesus ele chega, vê tudo, os cambistas, o templo, ele percebe que o templo de Deus foi transformado no comércio. E nisso eu falo depois para você. Mas o primeiro ponto é as bodas de Caná, né, da Galileia. O que acontece, né? Como eu não vou ler o versículo, eu vou só te ambientalizar para você entender um pouco melhor. Maria, mãe de Jesus, aquela que foi escolhida por Deus para que concebesse Jesus aqui na Terra, ela percebe que eles estavam numa festa, né, uma festa de casamento, e ela percebe que o vinho havia acabado. E aí ela chega até Jesus, ela não tem uma atitude de falar com um, com o outro, olha, nossa, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Ela vai diretamente a Jesus, porque ela sabia quem era aquele que ela havia concebido, sabia que era Deus, que ele tinha poder para fazer milagres, para fazer o impossível. Mas quando ela chega até Jesus, Jesus ele fala, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, ela simplesmente fala, não, façam tudo quanto ele vos disser, né? E aí Jesus, ele continua, né? Não vou falar tudo, senão já encerro o vídeo por aqui. Mas vou focar aqui entre os versículos 3 e 5 agora nesse primeiro momento, que é o poder da oração simples, que foi o que Maria fez. Ela simplesmente, né, chegou até Jesus, falou o que estava acontecendo, e aí obteve uma resposta aparentemente não favorável, e aí foi e disse aos serventes, aqueles que estavam servindo o vinho, para obedecerem tudo quanto Jesus ele falasse. Então Maria, né, como eu já vim dizendo, né, para entrar aqui nesse primeiro ponto, ela percebeu, né, o que estava acontecendo, chegou, falou com Jesus, obteve essa resposta não muito favorável, mas ela disse aos serventes, obedeçam, grave esse ponto, obedeçam a tudo quanto Jesus mandasse. Né? Diz aqui que uma das frases que eu ouço bastante é que o abecedário do cristão é obedecer. Simplesmente obedeça a Cristo em tudo quanto ele mandar, que ele pediu, que ele deixou na sua palavra para nos ensinar, porque se a gente obedecer, vai ser muito melhor, porque se nós não obedecermos a Cristo, nós teremos que sacrificar, lá na frente a gente vai perceber que eu devia ter feito aquilo que a palavra diz, então é melhor obedecer a Cristo. E o que esse primeiro ponto, os versículos 3 a 5, esse momento, tem para nos ensinar? Qual que é a aplicação prática para isso?
É que assim, mesmo quando nós não obtemos uma resposta favorável, né, da parte de Deus, nós devemos manter a nossa confiança e obediência nele, pois independentemente da situação, Jesus ele fará o melhor por nós. Pode até não ser algo que esperamos, mas será a melhor resposta que poderíamos ter, que um dia poderíamos imaginar. Ou seja, simplesmente obedeça. Você vai receber uma resposta de Deus, pode ser que seja realmente favorável àquilo que você tinha pedido, ele de pronto, ele cumpra aquilo que você pediu, mas pode ser que ele faça você entender, não é o momento agora. Isso que você está pedindo, eu vou fazer, só que simplesmente agora espera. Ou Deus ele pode simplesmente falar, confie em mim, está tudo sob o controle. É uma das respostas que Deus deu para a minha vida, até hoje, eu e minha esposa. A primeira resposta que nós, não sei se todos aí vão saber, mas só para a gente ambientalizar, nós temos um filho especial e oramos a Deus a respeito dele. E Deus, ele simplesmente falou para a gente, estou no controle de tudo, apenas espere. E nós estamos esperando, confiando em Deus, sabendo que ele vai fazer o melhor. Nós não sabemos o desfecho de toda essa história, mas nós confiamos nele. E pode realmente acontecer como Cristo agiu aqui com Maria. De primeiro momento falou, que tem eu contigo, não é chegado o meu momento, não é agora que vai começar o meu ministério. Realmente não foi, Jesus ele não falou publicamente que ele era o Messias, que ele veio para salvar o mundo, mas aqui ele já começou a dar os seus primeiros passos, a mostrar às pessoas que ele era alguém diferente. Ele tinha poder. Ele, né, para um bom entendedor, eles iriam olhar e perceber, ali eu acho que é o Messias, hein? Porque olha o que ele fez. Você vai entender. Nos versículos 7 a 9 é o momento da transformação do comum, ou seja, Jesus ele pede para que os serventes, né, aqueles que estavam servindo o vinho, eles enchessem com água as talhas, né, ou os vasos de pedra. Essas talhas elas eram usadas para a purificação com água. E essa água ela foi transformada no melhor vinho. Agora, entenda, Jesus ele não faz o milagre a partir do nada, nesse momento. Mas aqui eu escrevi assim, mas o que já temos em nós e lhe entregamos. Nossa fé é o que basta. Ele pega nossa água simples, nossas vidas comuns, nossos costumes vazios e transforma em algo que tem valor e excelência. Ou seja, nesse momento nós entendemos que por mais comum que seja aquilo que você tem, por pequeno que seja, lá na frente a gente vê Jesus falando, se nós tivermos uma fé do tamanho, como o tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda é pequenininho, né? Praticamente não vai dar para ver, né, se nós pegarmos aqui no dedo. Mas se tivermos uma fé que seja pequena, mas que seja fé que nós tenhamos confiança em Cristo, ele vai pegar isso que é simples e transformar em algo que seja de excelência. Essa fé que nós temos, que por mais que seja pequeno, por mais fraco que nós achamos que possamos estar naquele momento, mas Deus, ele transforma esse momento simples, isso que está de comum, esse momento ruim que está acontecendo na sua vida, ele transforma em algo melhor. Nós podemos até achar, mas é só água no caso aqui, né? É só uma água. Como que Deus ele vai fazer uma água se transformar num vinho? E vemos mais para frente, não foi um vinho simples, mas era o melhor vinho. Até o mestre-sala, que era aquele que organizava todo aquele momento, né? O costume judeu era, numa festa de casamento, qualquer festa, era servir primeiro o melhor vinho, né, para as pessoas, e quando elas já estivessem mais alegres, já não estivessem mais prestando muita atenção no sabor do vinho, aí começasse a servir o vinho mais simples. Mas não foi isso que aconteceu, porque tudo o que Cristo faz é perfeito, é de excelência. Então, por mais simples que você tenha, por mais pequeno que esteja a sua vida, por mais simples que você acha que você pareça para Deus,
mas ele pode pegar o seu simples, o seu pouco conhecimento e transformar em muito. Basta simplesmente a gente se colocar à disposição, a gente ter algo para apresentar diante dele. Então, não foi só apenas um milagre providencial, foi uma transformação completa da substância. Ou seja, quando ele opera um milagre em nossas vidas, Cristo faz por completa e é eficaz. Então, tudo o que Deus faz em nossas vidas, quando ele age em nosso favor, né, por mais que possa não ser algo que nós tínhamos esperado, que nós tínhamos pedido, mas aquilo que ele faz para as nossas vidas é melhor, infinitamente mais do que aquilo que nós estávamos pensando ou imaginando que poderia acontecer. E aqui no versículo 11, um pouco mais para frente, é o momento da manifestação da glória. Este milagre manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Nesse momento em que Jesus ele conclui esse milagre, está escrito lá que os discípulos, aqueles que já começaram a seguir a Cristo desde o capítulo 1, eles viram o que Cristo fez e creram. E a aplicação prática para as nossas vidas, para esse momento, é que este foi o primeiro milagre bíblico de Jesus, que revela a Cristo não apenas como um mestre, mas o Messias. O objetivo não era o vinho, mas produzir fé. A fé segue a glória. Se você tiver alguma dificuldade em crer, olhe para os feitos de Jesus nos escritos e olhe a sua palavra. A sua fé será fortalecida. Ou seja, Jesus, né, esse foi o primeiro milagre de Cristo e para, como eu disse um pouco antes, né, para um bom entendedor, aquilo que Jesus ele fez já começou a fazer com que as pessoas que estivessem ligadas ou tivessem a palavra na mente já começassem a perceber, opa, esse aí talvez seja o Messias. Para alguns, talvez, no caso aqui dos discípulos, realmente eles creram. Ou seja, Jesus, o objetivo aqui dele não foi simplesmente transformar a água em vinho, ajudar naquela festa, né, providenciar esse vinho, mas foi uma forma de ele já começar a mostrar para os seus discípulos, olha, eu sou realmente isso que vocês estão achando, eu sou realmente o Messias que vocês estão achando que eu sou. Ele começou a produzir fé nele. E Cristo, ele muitas das vezes, ele vai fazer isso nas nossas vidas. Vai ter momentos que ele vai realmente fazer um milagre, né, aquilo que nós estamos pedindo, né, ele vai responder as nossas orações simplesmente para demonstrar, para motivar a nossa fé, para produzir fé em nós. Ou pode ser que realmente ele não faça naquele momento, mas fale com você, espere só mais um pouquinho. Então, nesse espere só mais um pouquinho, você começa a brotar aquela esperança. Se você realmente entende e crê na palavra de Deus, você começa a perceber, ele está fazendo alguma coisa, ele não está parado. Então, se em algum momento você duvidar, você achar, será que Deus ele vai fazer isso para mim? Será que Deus ele vai responder? Será que ele consegue mudar toda essa situação? É só você olhar para as Escrituras, é só você olhar para o que Deus tem feito e no mundo também. Tudo que vem acontecendo, se você comparar com o que está escrito na Bíblia, tem tudo se cumprido, aquilo que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações. E também existem vários milagres, existem várias pessoas que têm testemunho do que Deus fez nas suas vidas. Então, simplesmente pare de duvidar, apenas creia que Deus ele pode fazer infinitamente mais. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, é um estudo com aplicações práticas para as nossas vidas e que você vai entendendo qual foi o intuito desse momento. Então, esse primeiro momento do milagre em Caná da Galileia, nesse casamento, foi um momento em que Jesus ele usou aquela situação para manifestar a sua glória e assim dar aquele primeiro passo no seu ministério. Não foi o momento em que ele se declarou ao mundo que ele era o Messias, mas ele foi dando o gostinho para aqueles que estavam junto dele para falar, olha, eu sou o Messias que vocês tanto esperam. Amém? Que Deus continue falando melhor ao seu coração, que você tenha entendido e que venha acrescentar realmente na sua vida esses ensinamentos que eu estou tentando passar para vocês
E deixe nos comentários o que você achou, o que mais te chamou a atenção, que você gostaria que eu falasse, que eu desse um pouco mais de atenção, que você compartilhe também com aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra como essa, aprender um pouco mais, e não deixe de me seguir, para que a gente consiga estar avançando e você sempre receba uma palavra, sempre esteja recebendo as notificações quando eu lançar um novo ensinamento ou uma palavra. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a próxima. Deus abençoe.